Nós sabemos que a alopecia androgenética é a forma mais comum de queda de cabelo, atingindo cerca de 50% a 80% dos homens e de 20% a 40% nas mulheres. Muito prevalente. E ela ocorre nas áreas andrógeno dependentes do couro cabeludo, comprometendo indivíduos que são suscetíveis geneticamente. Então, justamente por isso, o nome diz alopecia androgenética, onde vão entrar a genética e os hormônios complementando. A alopecia androgenética, ela compromete tanto homens como mulheres, como nós pudemos ver. Ela inicia na puberdade e às vezes tem um pico de piora na menopausa. O padrão específico da alopecia androgenética é a rarefação por causa da miniaturização dos fios. Há uma mudança importante da densidade desses fios e da coloração. Existem diferenças entre os padrões masculino e feminino e há sempre um encurtamento da fase anágena. E a queda de cabelo de pessoa para pessoa, de homem para mulher, é bastante variável. Não existe alteração hormonal específica, embora algumas pessoas que tenham alterações hormonais possam ter clinicamente algo semelhante à alopecia androgenética, e há um aumento da fibrose na região afetada. Então, aqui a gente pode ver exatamente a clínica dessa alopecia androgenética. Não ocorre necessariamente uma queda de cabelo importante, mas sim uma miniaturização dos fios suscetíveis. E a gente pode ver nessa figura a situação do cabelo normal, né, a espessura normal, e ir havendo a transformação desse fio terminal num fio muito mais fino, que é chamado de fio vellus. E esse fio vellus, ele fica sem capacidade de crescimento. Então, cada vez vai havendo pior resposta. Temos padrões masculino e feminino diferentes. O homem faz as entradas e tem uma acentuação no vértex, e a mulher faz algo mais difuso, mantendo a linha frontal de cabelo. Nós temos um poderoso ajudante, né, no diagnóstico da alopecia androgenética, que é o exame chamado dermatoscopia. Então, a gente sempre deve examinar essa pessoa também pela dermatoscopia, e a gente vai poder observar essa miniaturização, esse sinal peripapilar, né, em geral, um escurecimento em volta do fio. Nós podemos ver menos quantidade de fios, então área já sem folículo, e também uma pigmentação mais acentuada, até porque esse couro cabeludo está com menos densidade de fios. Uma outra questão importantíssima no diagnóstico da alopecia androgenética é que nós vamos ter uma área totalmente comprometida nessa parte da frente do couro cabeludo e do vértex para frente, e vamos ter na região occipital um padrão totalmente diferente. Então, é essa diferença, principalmente entre a espessura do fio terminal e o vellus, que nós vamos fazer o diagnóstico de alopecia androgenética. Bom, também a alopecia androgenética é chamada perda capilar padrão masculino, perda capilar padrão feminino, e aqui nós temos os principais influenciadores da alopecia androgenética. A genética, como já o nome diz, o hormônio, como também o nome diz, mas nós também temos uma microinflamação, e as pessoas acometidas por síndrome metabólica, né, também vão ser inflamadas, e isso vai de alguma forma contribuir para essa inflamação. E também temos um papel especial, e que agora vem sendo desvendado, da célula tronco.
Além disso, influenciando todos esses fatores, né, importantes na alopecia androgenética, nós temos o meio ambiente, temos fumo, doenças que a pessoa possa estar acometida, por exemplo, diabetes tipo 2, o sol, né, a constância dessa radiação ultravioleta no couro cabeludo, o microbioma que pode estar ocorrendo nesse momento e o padrão e a quantidade de estresse oxidativo. Então, o meio ambiente, fumo, doença, sol, microbioma são o que nós chamamos hoje de expossoma, que pode de alguma forma também levar a uma epigenética, né, que é a influência da expressão desse gene. A expressão desse gene pode modificar. Quanto à genética, né, rapidamente, nós podemos dizer que há um padrão genético diferente em homens e mulheres, e como eu falei, a epigenética é muito relevante nessa doença, ou seja, o meio ambiente, com todos aqueles fatores, pode influenciar a expressão desse gene. Também temos que levar em conta a metilação dos genes do receptor de androgênio, né? Que ele está diminuído na calvície, e também através dessas questões que nós explicamos por que existiria uma diferença tão grande entre a área frontal e a área occipital. Hormônios na alopecia androgenética. Provavelmente, né, a questão mais importante além da genética. Então, nós sabemos que o início da alopecia androgenética é após a puberdade, justamente porque nesse momento nós começamos a ter a produção dos hormônios androgênios e estrogênios. Os homens castrados, eles não desenvolvem a alopecia androgenética. E se esses homens castrados forem tratados com andrógenos, eles vão desenvolver a alopecia androgenética. Fios não suscetíveis podem ser transplantados. E essa é uma outra questão muito interessante e até um pouco controversa na alopecia androgenética. Por quê? Porque os fios da região occipital, eles são geneticamente diferentes. Por isso que você pode trazê-los para a região acometida pela alopecia e eles vão apresentar um crescimento normal, não vão sofrer aquela influência genética da miniaturização. E é muito importante caracterizar sempre que a alopecia androgenética, embora androgenética, ela não é uma doença de hormônio, ela não é uma doença caracterizada pela alteração hormonal. E a testosterona sistêmica costuma ser similar nos indivíduos calvos e nos indivíduos não calvos. Bom, a gente sabe que o processo de miniaturização ocorre principalmente por causa da dihidrotestosterona, que é um metabólito, né, da testosterona, de uma reação química que ocorre com a testosterona. Então, nós vamos ter uma importância desse hormônio, principalmente a dihidrotestosterona, do receptor e também dessa influência genética e dessa expressão genética. Essa dihidrotestosterona, ela modifica o ciclo capilar, ele vai ficar um pouco, o cabelo vai entrar na fase de repouso um pouco mais rapidamente, a fase anágena, ela vai ficar mais curta e vai haver uma interferência da via metabólica WNT, né? Essa via metabólica, ela tem uma ação direta na papila dérmica para manter a fase anágena. E nós vamos intensificar a ação dessa via WNT para que a gente tenha sucesso no tratamento. Lembrar também que uma outra enzima importante nesse processo protege o folículo e isso ocorre principalmente nas mulheres, inclusive gerando um padrão diferente nas mulheres, que é a aromatase. Ela protege o folículo. Bom, aqui nós temos um quadro do processo mais importante.
Nós sabemos que, em geral, os androgênios estão ligados a determinadas enzimas circulantes, e o que interessa mesmo é a testosterona livre. A testosterona livre é que vai chegar no folículo e vai poder, né, influenciar o aparecimento, as reações químicas e depois, posteriormente, a miniaturização. Então, essa testosterona livre, ela seguindo a via da 5-alfa-redutase, ela vai, na verdade, produzir o DHT, a dihidrotestosterona. Essa dihidrotestosterona vai se ligar ao receptor específico de androgênio e vai caminhar para o núcleo celular. No núcleo celular, ela vai influenciar na expressão desse gene e fazer com que haja a miniaturização do fio. Nós vemos também que a testosterona pode também ser metabolizada pela aromatase, chegando ao produto final do estradiol. Então, vocês vejam que são vias muito ligadas. A partir dessa ação no núcleo, vai haver novas proteínas com novas ações androgenéticas que levarão à miniaturização. A ação da testosterona, que é o representante do hormônio masculino, ela é principalmente no crescimento dos pelos andrógeno dependentes, que a gente sabe na área da barba, por exemplo, do bigode. Também está relacionado ao aumento da massa muscular, ao engrossamento da voz, a libido, potência, que são os caracteres masculinos importantes. E a dihidrotestosterona, que é o metabólito da reação química depois da ação da 5-alfa-redutase dentro do folículo, ela vai ser principalmente ligada ao desenvolvimento desse padrão de alopécia androgenética e também teria ação no crescimento da próstata. Outras enzimas, outros receptores também têm alguma relevância nesse processo da alopécia androgenética. Os receptores dos andrógenos são os mais importantes, eles se encontram em maior quantidade na região frontal comparado com a região occipital. A enzima 5-alfa-redutase é completamente relevante nesse processo, uma vez que ela faz a transformação da testosterona em dihidrotestosterona, e ela está em maior quantidade na região frontal, comparada com a occipital. E a aromatase, que é outra enzima importante, também participando da formação do estradiol, ela existe em menor quantidade na região frontal, comparada com a região occipital. Outros hormônios também são relevantes nesse processo, como o cortisol, que afeta também de alguma forma a via dos androgênios, e os indivíduos muito estressados costumam ter uma expressão mais intensa para a questão da calvície. A prolactina, também a hiperprolactinemia, também modula a 5-alfa-redutase, e pode haver uma estimulação direta da suprarrenal. E o hipotiroidismo hipofisário, aquele que vai ser representado ali por um TSH meio alto, às vezes você não tem ainda um T3 baixo, um T4 baixo, mas isso pode estar acontecendo. Então, esses quadros influenciam as proteínas carreadoras e por isso podem acabar influenciando o nível de testosterona que chega no folículo. Bom, nós sabemos que além da genética, além dos hormônios, há uma questão importante relacionada ao ciclo capilar. Normalmente nós teríamos um ciclo que ocorre constantemente. Ele está dividido numa fase anágena, que é a fase de crescimento do fio, na fase catágena, que é uma fase intermediária entre o crescimento e o repouso, e a fase telógena, que é a fase de repouso do fio, né? Esse ciclo ele é controlado por vários fatores de crescimento, por receptores nucleares e pelas citocinas inflamatórias.
Por exemplo, o fator de crescimento IGF-1, o fator de crescimento do hepatócito e o fator de crescimento endotelial, todos eles influenciam esse ciclo capilar. O fator de crescimento do queratinócito aumenta a fase anágena, o fator de crescimento de transformação beta também influencia essa fase, e a interleucina alfa-1, o tumor de necrose alfa, diminuem também a fase anágena. Aqui nós podemos observar então a caracterização desse ciclo e como o folículo está anatomicamente em cada uma dessas fases. Então, na fase anágena, ele praticamente está localizado no subcutâneo, ele tem profundidade. Vocês vejam que a distância que existe entre a região do bulbo e o músculo eretor do pelo é bastante grande, e nessa fase anágena, onde estão 85% dos cabelos do couro cabeludo em geral, ela é a fase de crescimento, de alta divisão celular. Aliás, é o segundo lugar no organismo de gasto de energia para a divisão celular, e isso também impõe certas coisas muito importantes para o organismo. Entramos depois na fase catágena, onde esse folículo começa a subir, né, começa a se tornar mais superficial, vai havendo uma fibrose que fica como um rabinho assim da região do bulbo capilar, e esse folículo vai encostando ali na entrada do músculo eretor do pelo. E por fim, na fase de repouso, onde já não existe nenhuma divisão celular, nós temos então uma superficialização desse folículo, que fica então localizado ali na inserção do músculo eretor do pelo, onde sabemos estarem também as células tronco do folículo. Então, aqui nós temos um ciclo capilar normal, então nós vamos para a fase de repouso, o fio cai, daí nós voltamos para a fase de crescimento, e nós sabemos que na alopecia androgenética vai havendo a miniaturização. A fase anágena é encurtada na alopecia androgenética, mas a fase telógena continua constante, né? Então, há uma redução no tempo da transição entre a fase anágena para a fase de repouso telógenas. Então, nós temos, em geral, períodos de maior queda de cabelo no paciente com alopecia androgenética por causa dessa mudança do ciclo. E também temos um prolongamento da fase quenógena, que é a fase onde o folículo permanece sem pelo. O pelo caiu e ainda não voltou o outro pelo. A miniaturização do folículo, que vai acontecendo ao longo do tempo, acompanha também a diminuição da papila dérmica. O tamanho da papila dérmica determina também com que tamanho esse folículo vai ficar. Os andrógenos, eles são os grandes inibidores das células tronco da papila dérmica, e isso influencia muito nesse processo da miniaturização. E alguns fatores de crescimento também são importantes no processo de pigmentação. Há uma relação dos mecanismos de miniaturização com o aumento da apoptose. Então, você vai ter, ao longo do tempo, conforme muito miniaturizados, a morte por apoptose desse folículo. Também a diminuição da proliferação dos queratinócitos, diminuição da lesão celular, diminuição da migração, de todos os processos os processos que usam energia e que estavam bastante importantes na papila dérmica, tudo isso vai diminuindo. E aqui a gente percebe então a modificação que vai ocorrendo no ciclo quando nós estamos frente à alopecia endogenética. Esse fio vai ficando cada vez mais fino. Um outro processo, às vezes até minimizado, mas que é importante na alopecia androgenética, é a microinflamação.
existe sempre nesse local um processo inflamatório, embora leve, de leve a moderado. Ele é um infiltrado linfosticitário peri-infundibular. A microinflamação, ela é menor e isso diferencia essa alopecia androgenética das alopécias cicatriciais, onde normalmente o processo de inflamação é bem mais importante. Essa microinflamação é encontrada em 40% dos indivíduos calvos, comparando somente com 10% nos indivíduos não calvos. E há muita especulação e controvérsia sobre que implicação que isso teria. A radiação ultravioleta constante, o microbioma alterado, o fumo, a poluição e o estresse oxidativo influenciariam essa inflamação, essa microinflamação existente na alopecia androgenética. Também há evidências de que essa inflamação ela promove um envelhecimento prematuro desse folículo. A papila dérmica, ela também, o tamanho dela e a atividade dela estão associados a esse estresse e negativamente associados a esse estresse oxidativo. Também há uma correlação da alopecia androgenética com o grau de fibrose que existe nesse local. E por todos esses mecanismos, né, e essas correlações, a gente vê que existe aí um paralelo entre a alopecia androgenética e a alopecia fibrosante frontal. Fatores que antes não eram considerados, mas que hoje a gente sabe que favorecem o processo da alopecia androgenética seriam inflamações como a dermatite seborreica e danos actínicos importantes causados pela radiação ultravioleta, por produtos químicos e por modificações na microbiota que pudessem ocorrer devido ao espossoma de uma maneira geral. Bom, uma questão assim muito interessante é a relacionada com o músculo eretor do pelo, que a gente sabe que está ali quando o cabelo está na fase telógena, é exatamente onde ele para na inserção desse músculo eretor. Cada unidade folicular tem cerca de 3 a 5 pelos. Essa unidade folicular é envolvida por esse músculo eretor do pelo. E um autor questionou a relação anatômica entre o músculo e o folículo e fez esse questionamento relacionado à gravidade da alopecia androgenética. Nós sabemos que pode haver uma alopecia androgenética reversível até um certo ponto, ou ela se torna irreversível, que é um momento qualquer ali onde o fio está muito fino, né? A ligação entre os folículos e o músculo vai sendo perdida ao longo do tempo. O último a perder a ligação é o fio terminal e o músculo é substituído por tecido adiposo. A destruição desse músculo é paralela à irreversibilidade da alopecia androgenética. Vejam que interessante. A gente poderia até se conseguisse discernir sobre esse músculo, qual seria o prognóstico dessa alopecia androgenética. O desprendimento total está relacionado à evolução para essa alopecia definitiva. Na alopecia areata, que é reversível, principalmente com o tratamento, o músculo não é substituído pelo tecido gorduroso. Vejam que interessante. Seguindo ainda em mais correlações da etiopatogenia e outros fatores no caso da alopecia androgenética. Nós sabemos que as células-tronco estão no bulge, que é exatamente a localização da área de inserção do músculo eretor do pelo. Os folículos são estimulados e mantidos pelas células-tronco que estão nesse local. E elas existem na alopecia androgenética, só que os indivíduos calvos
tem deficiências nessas células, nas células progenitoras das células tronco. E há deficiência especialmente na capacidade de ativação e diferenciação dessas células. As células mesenquimais da papila dérmica interagem com essas células progenitoras e as células da papila dérmica são fundamentais para a manutenção desse folículo íntegro, com os fios na espessura correta. As células progenitoras da fração mesenquimal da gordura podem ser injetadas na região do folículo e há uma melhora da alopecia androgenética. Também contribuindo um pouco mais para o conhecimento da alopecia androgenética, a gente pode falar um pouquinho de uma das terapias que podem ser utilizadas, que seria o plasma rico em plaquetas, e explicando por que ele poderia agir e melhorar a alopecia androgenética através do seu mecanismo de ação. Então, nós sabemos que o plasma rico em plaqueta, ele promove uma liberação de fatores de crescimento, que são fatores liberados pela plaqueta, que estão concentradas no plasma rico em plaquetas. Então, fatores de crescimento importantes como o PDGF, é um fator de crescimento que induz a manutenção da fase anágena. Já o fator de crescimento insulina-like, ele melhora a densidade e também o tempo da fase anágena. E o fator de crescimento endotelial melhora a vascularização. Também sabemos que o plasma rico em plaquetas tem efeitos anti-inflamatórios e de regeneração. Então, ele melhora essa microinflamação e ele também, de alguma forma, parece melhorar a ação da célula-tronco nesse local. Também há uma inibição de infecções e aumento da resistência imunológica através do PRP quando tratamos a alopecia androgenética. Também há uma diminuição da oleosidade excessiva, que provavelmente deve estar relacionada à ação do hormônio androgênio, e há uma regulação positiva da via metabólica WNT beta-catenina quando usamos o PRP. Essa melhora costuma ser semelhante em homens e mulheres. Então, aqui o plasma rico em plaquetas e cada um dos fatores que são liberados, né? E cada um, o que ele pode fazer nessa região do folículo. Aqui eu trouxe também curiosidades entre a questão da alopecia endogenética e o COVID, porque a gente sabe que durante esse período da pandemia ocorreram estudos que mostraram haver alguma correlação, né? Indivíduos com calvície grave respondiam pior quando eles eram tratados, né? De alguma forma eles passavam a responder de uma forma maior. Então, todos esses riscos relativos aí em relação à COVID relacionados à calvície, o que merece ainda muito estudo, né? E aqui uma tabela aí sobre tratamentos que a gente pode imaginar, pensar, alguns já que caminham a passos largos, outros nem tanto, justamente que tem sentido depois da gente conhecer toda essa etiopatogênese da alopecia endogenética.